isso, a presente sustentação oral com o fim de requerer a esse egrégio tribunal que as cirurgias plásticas decorrentes de cirurgia bariátrica, sejam elas de caráter reparador ou funcional, devam ser custeadas integralmente pelo plano de saúde, tendo em vista uma continuidade, ou seja, um desdobramento do tratamento em combate à doença obesidade mórbida, que inclusive tem o CID 066, nos exatos termos do artigo 10 caput da nossa lei de plano de saúde, que é a 9656 de 98, destaca-se que a principal finalidade do contrato entre operadoras de plano de saúde e os beneficiários é a assistência médica integral das doenças listadas no CID, da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde da Organização Mundial da Saúde, respeitando as exigências mínimas do nosso artigo 12 da Lei de Plano de Saúde de 9656. Importante destacar que os pedidos comungam com os fundamentos das decisões desse colégio do Superior Tribunal de Justiça no âmbito de ambas as turmas de direito privado. Portanto, havendo indicação médica para cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sobre a argumentação de que o procedimento não seria adequado ou que não teria previsão no rol da ANS, visto que referido tratamento é fundamental à recuperação integral da saúde desse usuário outrora cometido pela doença obesidade mórbida, inclusive como a diminuição de outras complicações e comorbidades associadas ao excesso de pele. Portanto, não se configura de forma nenhuma procedimento que visa tão somente o embelezamento, porque referidos pacientes têm problemas de dermatite, assadura, odor inadequado por conta do suor excessivo, muito longe do que o plano de saúde alega em suas defesas, mencionando que é um procedimento meramente estético. Nesses termos, nós temos o RESP 1757-938 do Distrito Federal, do ilustre relator aqui presente, ministro Ricardo Vilas Boas, que foi julgado no dia 5/2 de 2019. Importante destacar que versa sobre a tese defendida, é importante mencionar também sobre o entendimento da não taxatividade do nosso rol da ANS, sendo pacífico o seu caráter meramente exemplificativo. O retrocesso desse entendimento seria uma verdadeira aberração, inaceitável, desumano. A modificação recente da nossa Lei 9656, referindo ao entendimento já aplicado em termos majoritários pela nossa jurisprudência, já que passou a constar a letra da lei a necessidade de tratamento mediante comprovação à luz da ciência, exatamente nos termos do artigo 10, parágrafo 13. A lei opera como reflexo do entendimento jurisprudencial, isso não há dúvida, estabelecendo o papel único do profissional da saúde para indicar o melhor e mais adequado tratamento à real necessidade do nosso paciente, tanto no aspecto físico como também no aspecto psicológico, tendo em vista que, em muitos casos, esses pacientes sofrem com reclusão social, podem desencadear agravamento do seu quadro clínico psicológico, limitando ou até mesmo interrompendo a sua vida social por eventuais transtornos de imagem e demais comorbidades na esfera psicológica. Porém, apesar dos profissionais de saúde poderem atestar com precisão as necessidades reais desse paciente, há um ponto de atenção extremamente importante, que é os médicos credenciados do plano de saúde, que muitas vezes, na maioria das vezes, têm uma decisão parcial, já que estão engessados as políticas internas da empresa plano de saúde e que não estão de acordo com a real necessidade do nosso paciente. Muitos desses profissionais sofrem coação para atender somente situações pré-estabelecidas pelas operadoras de saúde e nitidamente têm receio de sofrer retaliações pelos seus superiores. Fator esse que amplia ainda mais a discussão fundada entre os procedimentos estéticos e o que é realmente necessário. Motivo pelo qual o profissional responsável pelo laudo das necessidades do paciente é uma figura essencial. Porém, na maioria dos casos, devem ser desvinculadas da gestão do plano de saúde ou, ao menos, ter um respaldo por um outro profissional não ligado à empresa para que haja um equilíbrio entre a necessidade do nosso paciente. Sempre houve uma estabilidade jurídica jurisprudencial majoritária sobre o assunto pauta do tema. Ademais, é essencial evidenciar o artigo 10, 12 e 35F da Lei 9656 de Plano de Saúde, no qual dispõe que cláusula que limita tratamento previsto pelo médico fere a boa-fé objetiva e fere a própria finalidade do contrato. Se a doença tem cobertura contratual, os tratamentos disponíveis pelo avanço da medicina também terão. Ademais, excelências, existem grandes chances
requerida focar na questão da sinistralidade, mencionando a impossibilidade de custeios universais de tratamentos médicos. Quanto a esse ponto, devemos lembrar que o repasse por meio de prêmios estão cada vez mais altos, inclusive com os maiores batimentos de lucro do mercado, tornando a questão de manutenção de um plano de saúde cada vez mais alto e limitado para a sociedade. É nítido que eventuais tratamentos não previstos já estão diluídos no preço do produto comercializado. Além disso, importante salientar que na última década manteve-se lucro das operadoras que gira em mais de bilhões de reais por ano. Portanto, não há que se falar em prejuízo nenhum para as operadoras. Muito pelo contrário, o prejuízo é do paciente que se vê abandonado no meio do seu tratamento. Forte nessas razões, peço venha a esse ilustre relator que, havendo indicação médica para cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, não cabe à operadora de jeito nenhum negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seja adequado ou que não teria previsão no contrato. Visto que referido tratamento é fundamental a recuperação integral da saúde desses usuários, outrora acometido pela doença obesidade mórbida, que inclusive tem o CID-066, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades associadas a esse excesso de pele, não se configurando simplesmente um procedimento meramente estético. Concluindo, requer a essa Corte que se assegure a estabilidade do atual sistema de saúde, suplementar à luz da Constituição Federal, que comunga com o entendimento majoritário jurisprudencial de todo o país, respeitando os direitos fundamentais. No que tange à frágil justificativa da parte contrária sobre a previsão do rol da ANS de procedimentos previstos pós-bariátrica, é importante salientar que a Lei 9656 de Plano de Saúde jamais, nunca outorgou à ANS a competência legislativa para disciplinar o tema, ou seja, a autarquia não tem poder de criar regras, direitos e deveres dos usuários de plano de saúde, exatamente o que foi reforçado pela arguição de descumprimento de preceito fundamental número 532 MCMF, do Distrito Federal. Como já mencionado pela nossa ministra Carmen Lúcia, saúde não é mercadoria, vida não é negócio, dignidade não é lucro, direitos conquistados não podem ser retroagidos. Não podemos permitir que interesses econômicos das operadoras de saúde se sobreponham a direitos fundamentais, dignidade à pessoa humana, direito à vida e direito à saúde. Há de concordar também que a prática abusiva do plano de saúde em agir com descaso, mesmo diante da nítida indicação médica de intervenções cirúrgicas de caráter terapêutico, fere a personalidade do beneficiário. Além de desídia jurisprudencial, fere também os artigos 186, 927, ambos do Código de Processo Civil, como também o artigo 6º 4 do nosso CDC, Código do Consumidor. Ainda, nos termos do artigo 105.3, a linha A e C da nossa Carta Magna, é primordial a condenação do plano de saúde também indenização de danos morais, como medida pedagógica e reparadora para as vítimas que se encontram em estado de vulnerabilidade, de hipossuficiência, quando mais necessita do plano de saúde e tem uma negativa de forma abusiva, sentindo aí a dor do abandono. Agradeço a todos pela oportunidade de participar desse momento. Muito obrigado.